Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário vocês estiverem me assistindo. O que me traz aqui é comentar as questões de tradições navais da prova de RM2 2020, concurso 2022. No entanto, a prova aplicada esse ano, 2023, prova para oficial RM2. Então, eu vou comentar as questões de tradições navais, foram 3 questões de tradições navais, então vem comigo, vem conosco aqui nesse vídeo em parceria com o portal Aprovados, Nomeados e Empossados. Então, quer saber o que foi cobrado na prova de oficial temporário Marinha quanto às tradições navais? Acompanhe, portanto, os meus comentários. Vamos lá. Qual é o posto de um comandante de um submarino? O que é que eu quero saber a respeito disso? Eu que servi em submarino, vamos lá contar para você o que exatamente ocorre na prática e o que exatamente as tradições navais proclamam nesse sentido. A questão 26 tem o seguinte enunciado, deixa eu só colorir isso para ficar mais fácil. Com base nas tradições navais, assinale a opção que completa corretamente as lacunas abaixo. Os navios são divididos em 4 classes e comandados por militares de posto de antiguidade correspondente. Os rebocadores de alto mar, por exemplo, são comandados por quem? Militar comumente chamado de. Já os submarinos têm como titular e aí eu quero saber o posto desse oficial chamado de quê? Bem, volta aqui no detalhe aqui das tradições navais que vamos conversar a respeito disso. Bem, nas tradições navais eu tenho a classificação dos navios no seguinte sentido. Navio de primeira classe eu tenho como comandante um capitão de mar e guerra, navio aeródromo, navio de desembarque. Navio de segunda classe, que é comandado por um capitão de fragata, eu tenho as fragatas, os submarinos, e eu acho que baseado nisso já temos a resposta. E os navios de terceira classe, posto de capitão de corveta e rebocadores de alto mar, posto de capitão de corveta e rebocadores de alto mar. Bem, voltando aqui, eu tenho que os oficiais, o comando dos navios cabe a quem? O comando dos navios cabe a quem? Cabe ao comandante. Comando de navio cabe a um comandante, ok? Deixa eu só sair disso, fecha. Comando de navio cabe a um comandante. Então, é o que traz a parte de tradições navais nesse sentido. Então, o comando de navio cabe a um comandante, eu tenho aquelas observações que eu coloquei aqui nesse material. Capitão de fragata, submarino, capitão de corveta, capitão de fragata, submarino, capitão de corveta, rebocadores de alto mar. Baseado nisso, eu venho aqui no meu material, eu tenho rebocador de alto mar, por exemplo, são comandados por capitão de corveta. Vou abreviar, tá, gente? Vou colocar aqui CC, capitão de corveta, militar comumente chamado de comandante. Militar comumente chamado de comandante. Os submarinos têm como titular um capitão de fragata, vou colocar aqui um CF, chamado também de comandante. Portanto, capitão de corveta, comandante, capitão de fragata, comandante. O gabarito é desta questão fácil. Questão fácil é a letra A. Portanto, questão 26, a primeira questão colocada em prova de tradições navais. Primeira questão colocada na prova de tradições navais, prova desse ano, concurso do ano passado, mas aplicada esse ano, é a letra A. Capitão de corveta, comandante, capitão de fragata, comandante. Ok? As demais alíneas, posso até comentar as demais alíneas. Letra B. Letra B, capitão-tenente. Errado. Chamado de tenente não, chamado de comandante. Capitão de fragata final tá certo. Letra C, capitão-tenente. Errado. Letra D, capitão-tenente errado. Na parte final aqui da letra C eu tenho outro erro, que é a parte de chamar o comandante de submarino, de denominar o comando de um submarino capitão de corveta, não é. Na letra C eu tenho esse equívoco. Na letra D, quando fala de capitão de mar e guerra, não. Capitão de mar e guerra para navio aeródromo, conforme vimos. Na letra E, capitão de corveta, comandante.
capitão de mar e guerra na parte final da letra E também está errada. Na parte final da letra E também está equivocada. Portanto, eu tenho certamente o gabarito, confirmado o gabarito, tirando a prova dos 9 do gabarito, é a letra A. Tirando a prova dos 9 do gabarito, é a letra A. Vamos à questão, a próxima questão. A próxima questão eu tenho aqui o seguinte enunciado. Eu pergunto, é possível toque de sino após o toque de silêncio? E aí eu tenho, questão 32, fala o seguinte. O marinheiro Prates, aliás, recém-embarcado na fragata Greenhill, encontrava de serviço no quarto de 12 às 16 e 0 às 4. O oficial de quarto-tenente marinho, exatamente às 2 horas da manhã, determinou que o marinheiro Prates tocasse o sino de forma correspondente ao horário. E aí eu tenho o seguinte, a pergunta é no seguinte sentido. Atendendo às tradições navais, qual atitude deverá ser tomada pelo marinheiro? Atendendo às tradições navais, qual atitude a ser tomada pelo marinheiro? Eu tenho aqui, no tocante às tradições navais, com relação ao toque de sino. Vem comigo. Com relação ao toque de sino, eu tenho o período compreendido entre os toques de alvorada e de silêncio. Tá? Os intervalos de quarto são marcados por batida de sino de bordo feitas ao fim de cada meia hora. Só que a pegadinha da prova era colocar aqui, entre os toques de alvorada e silêncio. Tinha esse detalhe, a partir de 9h30 toca silêncio nas organizações militares. Então não cabe tocar sino a partir do toque de silêncio. Tá? Então o que responderia à questão seria a seguinte alternativa: não tocar o sino. Teve alguém que comentou comigo o seguinte: Siqueira, mas tem a questão da obediência. Tudo bem, tem a questão da obediência, mas atendendo às tradições navais, a atitude do marinheiro seria o quê? Seria, portanto, não tocar o sino. Gabarito é a letra C. Gabarito, portanto, é a letra C. Vamos à última questão de tradições navais. Tem o seguinte. Começa com o seguinte questionamento. Eu faço esse questionamento para vocês. Qual a função do polícia? E aí eu vou para a parte de tradições navais. No seguinte sentido. O polícia, ele é um auxiliar. O polícia, ele é um auxiliar de quem? O polícia, ele é um auxiliar do oficial de serviço. Então, o pessoal de serviço, o oficial de serviço no porto, ele usa, além do apito, ele usa um cinturão com couro. E aí, para auxiliar o oficial de serviço, eu tenho o quê? Para auxiliar o oficial de serviço, eu tenho os seguintes militares. O contramestre. O contramestre, ele é ajudante do oficial para manobras e aspecto de ordem marinheira do navio. Tem a graduação de suboficial ou sargento. E usa um apito com cadastro preto, um cinturão com coldre e pistola. O polícia, que é um sargento ou um cabo, encarregado de auxiliar o oficial de serviço na fiscalização da rotina, usa um cinto especial e um cacetete. Então, fiscalização da rotina, da disciplina e da rotina. O cabo auxiliar usa um apito com cadastro preto e um cinto especial na cintura. Com sabre, é o encarregado de dar toques, silvio de apito. Esses apitos, eles transmitem ordens, informações / ordens. E ele efetua as batidas do sino, marcando os quartos, etc. E faz cumprir a rotina de bordo. Essa é a função do cabo auxiliar. E o Ronda é um mensageiro às ordens do oficial e usa um cinto especial. Então, esta questão, ela perguntava o seguinte. Certos postos, essa questão colocava no seguinte sentido. Certos postos, vem comigo de tela inteira. Certos postos ocupados pelo pessoal de serviço são indicados por uniforme. O encarregado de auxiliar o oficial de serviço na fiscalização da disciplina e da rotina, por exemplo, usa um cinto especial e um cacetete. Assim, a opção que apresenta o posto descrito acima é quem? É, conforme vimos, a função do polícia. Gabarito é a letra C. A função do polícia que tem esse papel, a função do polícia que tem exatamente esse papel. Conforme vimos aqui, a função do polícia que tem esse papel, um sargento ou um cabo, encarregado de
encarregado de auxiliar o oficial de serviço na fiscalização e na disciplina, conforme eu destaquei aqui para vocês. Fiscalização da disciplina e da rotina a bordo. Gabarito, portanto, é a letra C. Tudo bem? O contramestre de serviço, ele ajuda o oficial nas manobras e aspecto de ordem marinheira do navio. Polícia tem esse papel, conforme destacamos aqui na questão. Cabo auxiliar usa um apito, serve ele encarregado de dar toque. O Ronda é um mensageiro às ordens do oficial de serviço e usa um cinto especial. Gabarito, portanto, é a letra C. Gabarito, portanto, é a letra C. Beleza? Então, gabarito é a letra C. Fiquem ligados nas funções do pessoal que auxilia o oficial de serviço. Fiquem ligados nestas funções. Deixo aqui os contatos do portal aprovados, nomeados e empossados. Esperando você no nosso próximo vídeo. Falando de questões atinentes às tradições navais, questões da prova de oficial RM2 ou prova de oficial RM3, prova de praça. Sempre comentando tais questões e servindo aqui como instrumento hábil para buscar a sua aprovação. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Siga o portal Aprovados, Nomeados e Empossados nas redes sociais e contem conosco nesta luta para a sua aprovação. Não esqueçam que a sua vitória é também a nossa vitória. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.